De volta aqui na Sabatina TV Guará, Rádio Universidade FM. Recebemos hoje o candidato ao Senado pelo PDT, o Everton Rocha. E por falar em Rádio Universidade FM, a bola está contigo, Adalberto Júnior. Candidato, o Ciro Gomes, candidato, ele passou por um certo constrangimento em relação a um questionamento em relação a Carlos Lupe, em relação à corrupção, enfim. O que o senhor achou daquele momento ali? Não, ele não passou por certo constrangimento. A Globo tentou constrangê-lo, mas ele foi firme ali na resposta dele e foi respondido. O Lupe, ele tem um inquérito, aquele inquérito que o William Bonner, claro, com a democracia que ele tem bem instalada ali naquele tipo de sabatina que ele faz, ele não explicou até hoje, né? E é bom que as pessoas que agora você está levantando, ele nunca explicou até hoje que esse inquérito foi pedido, a abertura dele é pedido do próprio Lupe. Quando saiu aquela matéria da Veja, ele entrou com um pedido para o ministro Cardoso, pedindo que fizesse a investigação há quase 8 anos atrás. Esse inquérito está se pedindo lá o arquivamento dele, porque até hoje nunca foi produzido uma prova sequer para que condenasse o Lupe ou para que indiciasse ele ou qualquer outro envolvido na suposta trama que a revista Veja fez naquela época, que era uma daquelas sequências de matérias que estavam fazendo para derrubar tudo quanto era ministro aliado da Dilma e fazer aquela confusão interna toda que ela, inclusive, caiu nisso. Candidato, em 2014, o senhor coordenou uma frente parlamentar de apoio às vítimas, né, atingidas nas áreas de proteção ambiental e proteção indígena e quilombolas. Nessa frente tinham deputados como Aeldo Fortes, que é do PR de Minas Gerais, que inclusive foi flagrado num vídeo ensinando a comprar voto, foi até a matéria no Fantástico. Teve o Ademir Ribeiro também, do PMDB, do antigo PMDB de Minas Gerais, que é investigado na Lava Jato. Tem o Aguinaldo Ribeiro, entre tantos outros. O Aguinaldo Ribeiro também é indiciado na Lava Jato e é da vice-presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agricultura. Ele, inclusive, numa audiência pública, né, em favor da demarcação das terras quilombolas e indígenas, ele incitou até a violência contra os indígenas. Na formação dessa frente, você acha ali que essas pessoas, né, tinham condição de analisar o problema, que é um problema grave, que estão morrendo tanto os indígenas quanto as pessoas que se instalaram nessas terras, sendo que essas terras, elas não são de proteção ambiental, elas são um direito adquirido através de séculos, de décadas, tanto para os indígenas quanto os quilombolas. Como resolver esse problema com pessoas naquela situação ali? Vamos aqui dividir em duas partes o teu questionamento e a tua pergunta. Primeiro, a frente, Natanael, ela não é de dirigentes. A frente, para ser criada, ela é de parlamentares. Então, tem uma regrinha lá no regimento interno da Câmara. Para se instalar uma frente na casa é necessário tantos apoiamentos. Então você fica ali no corredor, o assessor fica no corredor, aí está passando, deputado Natanael, assina aqui por gentileza, é uma frente que o deputado Everton está criando. Deputado Adalberto e tal. Então isso aí é protocolar, você assina e já está até acostumado a dizer, olha, apoio a criação do colega, mas não discuto o mérito. O mérito, ele pode até participar da minha frente, mas ele pode não concordar com o mérito e lá na frente, se tiver um projeto de lei que nasceu dentro dessa frente, ele é o primeiro a dizer, olha, eu vou votar contra. Então isso aí é tranquilo, não tem discussão nenhuma, até porque quando você vai recolher a assinatura, a única coisa que você tem que ter lá, o critério claro, é de quem é parlamentar. E aí, se o parlamentar foi envolvido com alguma coisa ou deixou de ser, aí, meu amigo, é a justiça que tem que tomar de conta. Na atividade legislativa, ele é um parlamentar que foi diplomado, eleito e empossado. Então, de acordo com a lei. Agora, a questão das terras... Na questão do Aguinaldo Ribeiro, que ele atua diretamente a favor dos agricultores e do agronegócio. Não me faz eu fazer uma análise direta do Aguinaldo, porque além de eu ser colega dele, eu tenho muita crítica a ele, então eu prefiro não fazer, porque ele foi nosso aliado na época da Dilma, na hora do impeachment do pega pra capar, ele roeu o osso, como diz aqui no Nordeste, né? Gelou. E aí passou pro lado de lá, hoje ele é líder do governo Temer. Então é muito fácil eu fazer crítica a ele, não vou fazer porque é um colega que eu tenho. Agora, não é ele, você tem que falar da minha causa e da minha bandeira. O que eu defendi, o que eu lutei e luto. Aqui no Maranhão, meus amigos, nós temos um problema sério e aí é preciso a gente aprofundar esse tema, até porque hoje existia o início de uma formação de máfia aqui,
tá? De ONGs internacionais que recolhem dinheiros, de ONGs com dinheiros internacionais, recursos internacionais, que estavam aqui com laudos fraudulentos de antropólogos, saindo aí de toda forma, desapropriando terras de pessoas que moram dentro da sua propriedade. Eu vou lhe dar aqui exemplos concretos. Vamos lá. Amarante do Maranhão. Amarante do Maranhão, lá já tem 2 reservas indígenas que estão lá. Os índios convivem com os não índios, inclusive eles votam em mim. Eu lidero as pesquisas em Amarante. Fui o mais votado deputado federal de lá. As aldeias de lá, 70% é voto com a gente. Então, lá em Amarante, eu vou te dar vários exemplos no Maranhão. Lá em Amarante, além dessas duas... também, então eu conheço, vou já te falar dela. As 2 aldeias lá, que é a Governador, a Reserva Governador, meus amigos, lá simplesmente agora, depois de ter 2 reservas, todo mundo vivendo harmonicamente, apareceu lá um grupo da FUNAI com esse antropólogo, e aí eles estão fazendo lá o quê? Um novo laudo para tentar demarcar a terra de Amarante, aumentar a reserva indígena. E aí essa reserva que vai ser aumentada, sabe quantas pessoas vão ser atingidas? 20 mil pessoas. 20 mil pessoas na cidade. E não é rico. Mas é o produtor que tem lá 5 hectares de terra, mas é o produtor lá que tem 10 hectares de terra, que mora a vida toda, que tem dinheiro no banco, Natanael. Como é que você é dono de uma propriedadezinha, aí você vai lá no Banco do Nordeste, você tira dinheiro emprestado, o banco diz, não, essa terra é tua, tá aqui o dinheiro. Mas o Estado está te emprestando, veja só. Mas historicamente essas áreas foram diminuídas através do tempo. Não, amigo, não foi. A reserva indígena governador, ela não pode, porque isso aí é decreto presidencial, tá lá o mapa dela, nem a mais nem a menos. Eles não estão voltando e não estão indo, o que eles querem é ampliar, mas ampliar justamente dizendo assim, olha, aqui na terra do Adalberto morou, passou índio, nauriro, então vai ser indígena. Lá é aumentar, ou seja, desapropriar 20 mil pessoas. Você já imaginou Amarante com 20 mil pessoas saindo de lá e morar de lona preta no meio dessas BRs do Maranhão? Ah, como é que será isso? Então vamos para um caso concreto? São João do Caru. Gamela. Não, Gamela não, os Guajajaras. Não é Guajajaras. Lá em São João do Caru, a reserva... Eu vou já me lembrar aqui. A minha assessoria vai pegar o nome lá da reserva. Lá em São João do Caru, aconteceu isso. Lá foi feita a desapropriação. Aí, as famílias que foram arrancadas, na época saiu em TV nacional, eu fiz muito embate, tratores derrubando casas lá de produtores. Esse pessoal todos foram morar fora das suas propriedades, estão lá até hoje vivendo de favor, humilhados, rapaz. Aí sabe o que acontece? Eles diziam que lá tinha os índios. Sabe quantos índios tem naquela reserva que eles desapropriaram com as que já existiam? 33 índios. Ah, Everton, você é contra os índios? Claro que não. Porque a FUNAI ela tem que cuidar dos índios. O que eles precisam não é de mais terra. O que eles precisam, amigo, é de trabalho, é de educação, é de saúde. As nossas crianças indígenas, elas ainda morrem de desnutrição. Hoje, se não é a política estadual de ir lá, por exemplo, em Barra do Corda e levar lá para os nossos indígenas a política de educação, por exemplo, ou a de saúde, a Força Estadual de Saúde, que vai lá para dentro de Barra do Corda para cuidar dos nossos índios. Por quê? Porque a FUNAI, que recebe milhões, uma montanhama de dinheiro, ela simplesmente não cuida dessa política. Então, assim, a nossa crítica é a forma como os antropólogos estão fazendo para tentar ampliar essas reservas aonde tem pessoas de bem morando e pessoas pequenas. Não é lá latifundiário, não. É produtor, repito. Um cidadão que tem 20 hectares de terra, que está lá com seu filho, ele diz, filho, a gente mora no Brasil e aqui nessa Constituição diz que você tem direito à propriedade. Aí de uma hora para outra vem lá um laudo, ele é notificado e diz, olha, isso aqui é dos índios, você vai embora, derruba tudo e ele vai sem indenização, sem nada. Essa foi a minha crítica, tá, Natanael? A primeira solução é não desalojar ninguém. A primeira solução é parar para conversar e o seguinte, peraí, o questão é terra, aonde é que tem terra imprópria, aonde é que pode ampliar? É isso que está precisando? Não é. Primeiro que não é. Ah, mas porque a gente tem acordos internacionais para se melhorar ainda as reservas daqui. Ok, esses acordos eles são muito bons. Então por que os americanos não ajudam também? Porque lá tudo era índio e não tem uma reserva mais lá.
Então, assim, tudo a gente, quando faz direito comparado com o mundo, né, exemplos comparados internacionais de boas práticas, a gente só usa um lado. Aí o outro lado, não, que é o lado do nosso povo. Então, o que eu fui defender, só para ficar claro, eu fui defender o pequeno produtor. Tá, é o Aguajá, já foi informado. O Aguajá lá em São João do Caru. Um absurdo aquilo que aconteceu. Mas, candidato, absurdo. Como o senhor explica também, em 2012, se não me engano, 2013, o PDT votou a favor do projeto de lei do Paulo Pial, que liberava... 2012 ou 2013, se eu não me engano. O Paulo Pial modificou o projeto do Senado, que o projeto do Senado garantia a não remarcação das florestas ambientais brasileiras. E o PDT votou contra. Votou a favor do relatório do Paulo Pial, que flexibilizou essa marcação dessas terras de proteção ambiental. Isso não tem a ver com isso também, porque o PDT está se posicionando contra essas reservas? Porque é o seguinte, peraí, primeiro, não coloque palavra no partido. Você está botando palavra na minha boca. Não, presta atenção. Você tem que diferenciar política de reserva indígena. Política de área de conservação é diferente, lá é ICMBio, tá? E o que você falou agora há pouco é FUNAI. Então vamos aqui diferenciar. Lá no Código Florestal, lá no Código Florestal é outra história. Então, assim, política de conservação, tá? Área de conservação. Aí elas têm categorias, essas áreas de conservação. É aquela que é intocável, que nenhum ser humano pode entrar lá. Tem aquelas que você pode conviver, que são parques, por exemplo, como o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, como é o caso da catarata lá de Foz do Iguaçu. Ali é um outro tipo de parque, outro tipo de preservação, que pode, inclusive, ter exploração com todos os rigores e cuidados para que o turista e que você possa ter desenvolvimento e possa ter ali renda. Então, assim, essas categorias, cada uma é um caso. Então, não vamos colocar aqui que nós somos contra. Pelo contrário, o PDT é o partido do índio, é o partido da minoria, é o partido da criança e é o partido do meio ambiente, tá? O que eu defendi concretamente na questão dos indígenas não foi contra índio, foi contra uma política de mão internacional que está entrando aqui no Brasil de forma descarada e a gente está deixando isso acontecer. E eu, como brasileiro, eu não vou deixar, pelo menos a minha parte eu vou fazer. Mas, candidato, ainda nesse tema, por que ali no Baixo Parnaíba, que inclui ali uns 15 municípios, ali Matarrão, Manapurus, Chapadinha, que era um lugar cheio de comunidades tradicionais que vêm sendo devastadas há muito tempo, tudo em nome do agronegócio, da monocultura, ou do eucalipto ou da soja, e não aparece ninguém para desenvolver esse povo por esse bioma tão sensível que é o Cerrado? Você tocou num assunto fantástico agora. Sabe por quê? Vamos entrar nele aqui. O governador Flávio Dino criou a Secretaria, tem a Secretaria de Agricultura e ele criou a Secretaria de Agricultura Familiar, tá? Por quê? Porque não dá para pensar, principalmente no estado como o nosso, de você potencializar a sua economia apenas com o agronegócio. Você tem que ter o agronegócio, está aí o porto para isso, que é um potencial fantástico que precisa ser mais investido, porque aqui é o escoamento e aqui vai ser a chegada de muitas riquezas que podem gerar dividendos para o Estado, principalmente quando a gente começar a manufaturar, começar a agregar esse valor aqui, não só mandar o produto bruto lá para fora, como também a agricultura familiar que começa a levar tecnologia, extensão rural, começa a levar parceria para o pequeno. Então, assim, na medida que o pequeno lá começa a ter incentivo na sua terra, ele já não vai vender ela. Por que os produtores de soja começaram a entrar lá em Chapadinha e na região? Porque ali as terras eram baratas e os donos não estavam ali produzindo. E aí, com a terra frágil, o sistema nosso ali, o bioma muito frágil e tudo, mas ali tem muitas potencialidades. E aí, o que acontece? Quando você faz esse investimento na agricultura familiar, você começa a proteger as cidades, porque a regra é clara, os entornos das cidades têm que ser investidos na agricultura familiar. A área longínqua, aí você investe que é no agronegócio. Não é o que está ocorrendo. Não, já está ocorrendo no Maranhão. Hoje tem vários lugares que já há incentivo de criação de peixe, vários lugares que você já cria bode. Foram. E é bom lembrar para o povo maranhense que essa secretaria foi criada agora, rapidinho, foi criada agora, e só para lembrar, a Secretaria de Agricultura ela foi extinta no governo da Rosiana. E o Interma também. Então, assim, a que está pedindo uma chance para voltar a produzir, para tirar o Maranhão da pobreza, é a que extinguiu, ela não fez nada, ela só acabou com a Secretaria de Agricultura no Maranhão. Então, é por isso que está aí, né? Não é em 3 anos que o Flávio Dino ia resolver tudo isso. Temos 1 minuto e meio. O senhor é a favor ou contra da PEC 215?
A PEC 215 é a de demarcação. A de demarcação, nós temos posições claras lá. A de demarcação de terra indígena, nós já nos posicionamos lá. Não, ela não foi para votação. Não foi para votação, ela foi aprovada numa comissão por 21 deputados. Assim, não, mas ela não foi para plenário, ela não foi para plenário ainda. Ela não foi para plenário ainda. Mas você é a favor, ou contra ou a favor? Eu sou líder da bancada, a gente só pode se posicionar depois que a bancada define o voto coletivo. Assim, ela não foi ainda, 215 não foi. Assim como a 300 também não foi ainda. Deputado, candidato, o senhor tem 1 minuto para usar, para se despedir, fazer o que bem entender. Olha, eu quero agradecer aqui o espaço, pedir aqui humildemente primeiro o voto de vocês, são 2 vagas e eu sei que a gente pode sim começar a dar essa oportunidade para se renovar essa política aqui do nosso estado e pedir a você que está em casa também a oportunidade para que eu possa ser senador da República. Eu tenho certeza que com a experiência que eu acumulei no Congresso Nacional, todos esses anos, sempre tratando todos os debates, eu tenho um orgulho de chegar aqui de cabeça erguida e dizer, o deputado Everton não se envolveu em nenhum escândalo a nível nacional e nenhum escândalo a nível estadual. Hoje nós estamos com a nossa candidatura aprovada no Tribunal Regional Eleitoral. Hoje, tudo isso que acontece de mal feito aí em cima, a gente tem a tranquilidade de dizer, nós não participamos. Então, nós temos trabalho, somos aliados do governador Flávio Dino, tenho certeza que eu e a deputada Elisiane, nós 2, iremos ter a sua confiança e pedir o seu apoio para que a gente possa chegar ao Senado Federal e dizer, o Maranhão não é mais o Maranhão que mandava senadores de 1 ou 2 famílias. O Maranhão começou a produzir quadros e senadores das famílias maranhenses e é esse o nosso objetivo. Obrigado, deputado. Meu número é 123. Então, obrigado, candidato Everton Rocha, Natanael, George, Adalberto, amigos do estúdio, as Andréias aqui presentes, colegas jornalistas, e principalmente a você, que está junto com a gente nessa empreitada, nessa vontade de ver um Maranhão maior, mais rico, mais justo, com a riqueza que é tão plena nesse lugar, para que ela seja distribuída para todos os maranhenses e aqueles que foram abraçados nesta terra bendita. Boa noite a todos e amanhã estaremos de volta com Alexandre Almeida.